Olá, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie Meyer e vim trazer para vocês a disciplina de Introdução à Engenharia e Legislação. Como o próprio nome diz, a gente vai aprender um pouco mais sobre a engenharia, entender qual que é a sua origem, a sua importância, por que nós sempre estamos, então, discutindo isso, já que é um curso que nós mesmos escolhemos, né? Vamos estar, então, verificando também sobre as áreas de atuação, sobre como, então, a própria sociedade foi vendo a importância do curso de engenharia para toda a sociedade, e assim também vamos estar verificando sobre a ética profissional, que seriam, então, aquelas atitudes que os próprios engenheiros devem estar tomando de acordo, então, com essa ética em respeito a toda a sociedade. Vamos, então, compartilhar a tela para conversar um pouquinho mais sobre essa disciplina. Essa, então, é a nossa disciplina de Introdução à Engenharia e Legislação. Então, como eu disse, meu nome é Stephanie Meyer Piazza, eu sou formada tanto em Tecnologia como em Química Ambiental, e depois eu verifiquei como é importante estar fazendo a engenharia. Por isso que, posteriormente, eu ainda me formei em Engenharia Ambiental e finalizei, ano passado, os meus estudos, tanto em mestrado como no doutorado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental. Então, com isso eu pude ver os dois lados, tanto da parte ambiental como tecnólogo, mas também como engenheiro. Nessa bate-papo, né, seria interessante a gente estar conversando sobre cada um de vocês, qual é o curso da engenharia que vocês escolheram, qual foi o motivo, então, desse curso pretendido, os objetivos, as expectativas, e também eu gostaria de saber se vocês já estão fazendo estágio ou trabalhando na área, né? Nós temos, então, um ramo, né, um leque de engenharias, que nós temos a engenharia civil, a mecânica, elétrica, engenharia de produção e também a ambiental. Bom, os objetivos dessa disciplina, então, em primeiro momento, é motivar você, aluno, sobre a escolha do curso, apresentar o curso para vocês, a vida na faculdade, mas também, posteriormente, a sua profissão como engenheiro, tanto na forma global, como em todas as áreas que vocês vão poder estar atuando, e também está indicando a perspectiva no mercado. Então, nós sabemos que, hoje em dia, com um diploma, você consegue, sim, oportunidades muito melhores, né, do que não tendo um curso de graduação. Então, é muito importante a gente estar sabendo também com relação às oportunidades de emprego, mas também o que a sociedade, o que as indústrias, o que as empresas estão buscando, né, dos profissionais. Então, essa aliança entre a universidade e as empresas, né, ela traz, então, um crescimento para saber como uma pode estar complementando a outra. Então, se existe alguma demanda de um conhecimento, é muito importante, então, que a própria faculdade ela esteja formando os engenheiros aptos para esse tipo de atividade que está sendo exigida, né, e procurada por todos. Bom, aqui nós temos a nossa ementa. Primeiro momento, nós vamos estar falando sobre a história da engenharia, então, da onde que ela surgiu, como ela foi ganhando importância ao longo do tempo, né? E como então ela foi ganhando esse nome. A gente vai verificar também como que é o papel do engenheiro, as suas competências e atribuições. Então, quais são as atividades que realmente o engenheiro pode estar realizando, né? Onde ele tem um prévio conhecimento. E também verificar o sistema do CREA e do CONFEA, porque nós sabemos a importância dele ser um profissional assim habilitado, ele é sim capacitado, ele tem todos os conhecimentos, porém é necessário que ele tenha o seu registro no CREA, né? O que lhe então permite executar as atividades frente a diferentes projetos que ele vai estar inserido. Vamos estar verificando também sobre as áreas de atuação do engenheiro, está falando sobre noções e aplicações da engenharia nas ciências humanas, sociais e legislação. E isso é muito importante porque vai mostrar para vocês como o engenheiro faz a diferença na sociedade. E por fim,
vamos estar também falando sobre a ética profissional, como ela é importante, então, do profissional trabalhar sobre a ética. Então, no primeiro momento, vamos conversar sobre o que é a ética propriamente dita, o que seria uma ética dentro do meio profissional e o que espera, então, que o engenheiro tome das atitudes frente às seus projetos e ações que vão ser executadas, né? É muito importante que todas as ações sejam feitas da melhor maneira possível, ainda mais quando nós estamos lidando com construções, com o meio ambiente, com parte mecânica, elétrica, ou até mesmo em um processo produtivo. É muito importante que o profissional seja ético e ele, então, esteja agindo de maneira adequada ao longo de todo o processo, né? Visto que uma atividade errada ou um cálculo errado, informações erradas podem trazer prejuízos para a sociedade, né? Um exemplo que a gente pode estar dando é no caso de uma construção, se o engenheiro não construir de uma maneira adequada, por exemplo, ele não fazer uma boa base da sua construção, futuramente, talvez com ventos mais fortes, chuvas, infiltrações e outros tipos de problema, pode haver um desmoronamento. E com isso causa mortes, traz problemas para a sociedade, perdas não apenas materiais, como também pessoais, e isso o próprio profissional depois vai ter que estar respondendo sobre essas ações. Então, a ética profissional, o cuidado em todas as suas atividades, né? Esse trabalho de você estar sempre verificando a sua reputação, se os seus valores estão corretos, né? De forma que você não perca o seu registro, né? A partir do momento que você toma atitudes erradas, você corre o risco de estar perdendo o seu registro e assim você não vai poder estar mais atuando nessa área que a gente estuda com tanto afinco e cuidado. Aqui nós temos alguma parte das bibliografias básicas, não são todas ao longo das aulas, nós vamos estar apresentando novos conteúdos, né, mas o principal é a Introdução à Engenharia, do Walter Antônio Basso e do Luiz Teixeira do Vale, né, Pereira. Ele é um livro de 2005 e ele é muito interessante porque ele traz essa base, então, para entendermos da onde que vem a engenharia, como que a própria sociedade foi, então, desempenhando o papel e entendendo por que a engenharia era importante de estar sendo executada e ser uma profissão valorizada no nosso meio. Depois temos também como outras bibliografias o livro de um processo de melhoria contínua, do Goldratt, e também a administração da construção civil do Halpin. Então, essas são algumas das bibliografias, porém existem outras materiais bases que vão estar sendo apresentados para vocês, a fim de que aprendam um pouquinho mais, tanto da história da engenharia, como também de todas as instituições ligadas ao engenheiro. Bom, então agora vamos à nossa primeira aula, que é a aula de Introdução à Engenharia e Legislação. E o primeiro termo muito importante é que a gente esteja verificando esse conceito, o que é a engenharia. Então, de acordo com a Instituição dos Engenheiros Civis, lá em 1828, a primeira concepção que eles tiveram era que a engenharia seria a arte de direcionar as grandes fontes de energia na natureza para uso e conveniência do homem. Então, note essa primeira frase. Eu vou utilizar a natureza ao favor do homem, a favor das necessidades do homem. Então, como meio, por exemplo, de produção, de tráfego, construção de estradas, pontes, aquedutos, canais, navegação dos rios e docas, na construção de escotilhas, quebra-mares, faróis, na navegação através da energia artificial para o comércio e na drenagem de cidades e vilas. Então, note como ele apresenta a importância que o engenheiro tem em fazer essa arte de cuidar dos aspectos, então, naturais da natureza, né, como nesse caso, principalmente, a gente vê os recursos hídricos. Então, é necessário, por exemplo, em casos de chuva, que eu tenha um sistema adequado que evite que haja alagamentos nas minhas cidades. Então, é por isso que você constrói todo um sistema de drenagem que seja adequado, né? Então, essa foi uma das primeiras concepções da engenharia, então, que seria estar utilizando a natureza em favor do homem. E, posteriormente, agora já em 1961, a Sociedade Americana dos Engenheiros Civis trouxe uma nova concepção para a engenharia.
Ele colocou que a engenharia é a profissão na qual o conhecimento de ciências matemáticas e físicas adquirido através de estudo, experiência e prática é aplicado com o julgamento de desenvolver formas econômicas de utilizar os materiais e as forças da natureza para o bem-estar progressivo da humanidade ao criar, melhorar e proteger o ambiente, fornecendo instalações para a vida da comunidade, indústrias, transportes, fornecendo estruturas para o uso da humanidade. Então, note que agora, em 1961, eles ampliaram um pouco mais o leque sobre uma visão da engenharia, não apenas como aspecto da natureza, mas também levando em conta essa parte de ter que desenvolver algo econômico também, algo que vai trazer uma melhoria para a humanidade. Então, a gente faz formas econômicas de estar utilizando os materiais que a própria natureza fornece e, com isso, estarmos sim protegendo a humanidade, protegendo o meio ambiente, mas fornecendo a todos da vida e da comunidade, então, uma benfeitoria, uma vida um pouco mais tranquila, facilitações no dia a dia, certo? Então, é isso que o engenheiro faz. As suas ações sempre são tomadas através de um conhecimento prévio. E na engenharia, o conhecimento, como todos nós sabemos, é na área de exatas. Então, é por isso que quando nós colocamos as ciências que mais são discutidas dentro da engenharia seriam as ciências matemáticas e físicas. Bom, além disso, né, nós temos um outro tipo de conceito por Wellington, né, que ele viveu de 1847 a 1895, que ele diz que engenharia é a arte de fazer com $1 aquilo que qualquer um pode fazer com 2. Então, note que ele também trouxe uma visão econômica, né, de se evitar gastos desnecessários. Então, facilitar realmente a vida do homem, o que ele gastaria mais tempo, mais dinheiro com determinada ação e você consegue economizar e otimizar, por exemplo, um determinado processo. Então, por exemplo, alavancas, que você teria uma dificuldade muito grande, por exemplo, de fazer transporte de material pesado, você pode construir pontes, pode construir aquedutos, você pode construir outros tipos de forma que vai facilitar esse transporte de um material pesado, por exemplo. Então, isso faz com que você economize tempo, economize dinheiro e faz com que você, então, facilite realmente a vida humana, tanto num processo industrial, comercial, dentro da própria sociedade mesmo, no dia a dia do que ela vem enfrentando. Bom, com relação, então, à definição mesmo da palavra, a palavra engenharia, ela vem do latim ingenius. Então, in, como o próprio nome diz, significa dentro, e genius seria a divindade que preside cada um. Então, significa que nós temos uma divindade dentro de nós, certo? E que traz, então, essa faculdade do saber, da criatividade, da sabedoria. Então, ingênios da engenharia é justamente nós sabermos e termos essa criatividade de um conhecimento, né, onde a gente não apenas conhece, mas também coloca ele em prática. Bom, aqui a gente tem uma apresentação de como a engenharia ela está presente em tudo. Então, temos alguns dos exemplos. É claro que você pode estar relacionando algum deles dentro de uma engenharia mais específica, seja ela civil, mecânica, elétrica, de produção ou ambiental, certo? Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho de cada uma delas. Então, a gente tem, por exemplo, a engenharia está inserida no nosso transporte, em rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias, barragens, pontes, viadutos, túneis. Então, toda essa parte logística de transporte, a gente tem a engenharia inserida. Outro ponto que nós temos em engenharia seriam escolas, hospitais, indústrias, né, no nosso próprio dia a dia. No edifício onde nós trabalhamos, na nossa residência, o que seria, né, sem essa construção civil, esse local onde nós moramos, né? Então, também nós temos agora um papel do engenheiro ambiental quando nós levamos também em consideração o aspecto do meio ambiente, que seria, no caso, de fornecer a água potável que a gente bebe, com relação à disposição do lixo,
né? A destinação adequada do esgoto que é descartado. Então, todas as tubulações, os sistemas de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto, coleta de lixo, parte inclusive da drenagem urbana que nós estávamos falando, toda essa parte é relacionada ao saneamento e está totalmente inserida dentro do aspecto da engenharia, visto que é necessário todo um sistema de construção, tubulações e tecnologias para garantir, então, esse tratamento da nossa água, do esgoto e assim sucessivamente. A gente também pode ver a engenharia dentro da energia elétrica, no planejamento do sistema de transporte de tanto passageiros como de mercadorias, no planejamento urbano e territorial. Então, é muito importante que a gente consiga saber aonde que nós vamos estar, então, colocando a população, inserindo ela num local adequado, né? E em áreas de lazer que nós frequentamos também. Quando nós falamos de planejamento urbano, deve-se sempre ter conhecimento do local onde a população vai ser inserida, visto que, por exemplo, em épocas de chuva, a água vai escoar para um local mais baixo, e se justamente nesse local mais baixo é onde nós temos uma população inserida, essa água vai trazer alagamentos naquela região, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente então sempre vai estar inserindo sistemas de drenagens adequados e buscar colocar a população não em locais de vale, mas em locais mais terrenos. Bom, então agora vamos resumir tudo que a gente aprendeu. A engenharia, o que ela seria? Então, a engenharia é a arte da aplicação da ciência e da tecnologia na utilização racional dos recursos naturais em benefício do homem em sociedade. Então, como que nós utilizamos? Temos na natureza materiais e recursos naturais, e através da tecnologia é que nós conseguimos trazer esse bem-estar do homem. Esse trabalho de você saber quais são os tipos de materiais que eu vou estar utilizando, que recursos naturais, como eu vou estar extraindo, transformando ele em novos produtos, é toda essa tecnologia que vai trazer o bem-estar do homem. Nessa próxima figura, nós temos os diversos ramos da engenharia. Então, nós temos a engenharia na execução de projetos, tanto na aplicação de um planejamento como cotações de compras e serviços. Nós temos também a gestão de arquivos e a parte de montar um planejamento. Quando nós estamos montando um planejamento de engenharia, é muito importante que a gente tenha tanto um cronograma físico quanto financeiro. O cronograma, então, físico, ele é muito importante para a gente estipular uma data de quando esse serviço vai ser finalizado, sabendo que tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você demora para realizar determinado projeto, mais tempo você também vai estar demandando de funcionários estarem disponíveis, e com isso vai influenciar na parte financeira e econômica, porque é material sendo utilizado, a necessidade de estar pagando o horário do seu funcionário, né? Então, isso tudo leva, assim, em conta um cronograma financeiro. Além disso, a engenharia está relacionada à definição do projeto, então, criar um modelo de construção, configurar esse modelo de execução, e também, dentro da engenharia, está a parte de verificar os andamentos, ou seja, o engenheiro vai até a obra, por exemplo, e ele vai estar avaliando se está tudo ocorrendo de uma maneira adequada. Então, ele verifica se estão fazendo as atividades de maneira correta, se estão utilizando os materiais de maneira não está gastando ele, perdendo material, porque perder material também é uma perda financeira. Então, é necessário sempre o engenheiro estar ali vistoriando a obra para ver se ela está sendo executada de maneira excelente, qualificada realmente. Bom, aqui nós temos uma outra figura que eu trouxe para vocês com relação a essa diferença, seria essa transformação do aluno em engenheiro. Então, no primeiro momento, o aluno chega até a universidade, ele vai participar de uma transformação através da estrutura curricular, ele vai estar aprendendo no curso de engenharia toda essa parte, então, enriquecedora de disciplinas e matérias que vão levar ele a conhecimentos, e com isso ele vai poder estar utilizando essas relações com a sociedade. E com isso também, com as empresas, é verificada através de oportunidades
no mercado de trabalho. Então, as empresas necessitam de determinados profissionais em certas áreas e esse aluno já vai então estar qualificado para isso. É por isso que, num primeiro momento, nós temos o estudante que, após a formatura, ele é considerado qualificado, ou seja, ele tem as qualidades de um conhecimento, certo? Que foi dado pela universidade, ele aprendeu como se deve fazer. Porém, o estudante, né, que agora já virou um profissional após a formatura, ele apenas vai ser considerado habilitado após possuir o registro no CREA. Então, note que é muito importante esse processo. Ele tem a qualificação, mas a habilitação apenas ele vai receber depois de ser registrado no CREA. Lembrando que todas as suas ações devem, então, ser assinadas, devem ser, então, baixadas, né, junto ao CREA todas as ações e verificado todas as atribuições com relação à área. Então, o CREA, ele está, então, englobando tanto engenheiro como arquitetos e agrônomos, e é muito importante que as ações, então, desse engenheiro estejam dentro da ética, estejam corretas e estejam de acordo com as atribuições, ou seja, suas funções que lhes são permitidas realizar. Então, esse primeiro momento é muito importante nós estarmos dividindo como que é um estudante qualificado de um habilitado. Qualificado é aquele que possui conhecimento e um habilitado é aquele que possui a licença de poder exercer o seu trabalho. Bom, mas diante de tudo isso, vocês acham que a engenharia é importante? Né? Qual que seria a importância dela? A importância está totalmente ligada à sociedade moderna e à segurança do ser humano em diversos espaços construídos que podem ser considerados uma engenharia social, né? Porque depende da vida do homem com a sociedade. Então, nós vemos a engenharia civil, elétrica, mecânica, de produção e ambiental, todos eles lidando com a vida do homem em sociedade, né? Seja com ele no meio ambiente, seja com ele em um meio produtivo, dentro de um processo industrial, mas ele é de extrema importância porque a gente sempre vai estar utilizando a engenharia em todos os aspectos. Além disso, os engenheiros criam produtos e processos para melhorar a produção, sejam elas de alimentos, máquinas para agricultura, tecnologia para a indústria, objetos no cotidiano, comunicação, transporte, proteção e moradia. Esforçam-se para melhorar a comodidade e a beleza da vida da sociedade e é necessário que o engenheiro tenha uma plena e total consciência de todas as implicações morais e éticas da sua profissão. Isso é, trabalhar com responsabilidade em relação às questões ambientais, sociais e humanísticas. Os engenheiros são solucionadores de problemas. Então, eles solucionam problemas que a sociedade tem de uma maneira ética, mais rápida, mais barata, certo? Então, o papel do engenheiro, no primeiro momento, é ele conseguir ter essa consciência da onde que ele vai estar aplicando o conhecimento e as leis fundamentais que ele adquiriu ao longo do processo em atividades do cotidiano, né, as dificuldades corriqueiras. Então, no nosso dia a dia, quais são as formas de você estar melhorando a vida do homem? Então, o engenheiro é responsável por manter as características indispensáveis para o bom funcionamento da sociedade. Então, transporte, energia, segurança, moradia, também toda a sua preocupação com o meio ambiental, todos eles estão inseridos neste processo. O engenheiro é o profissional cujo menor erro pode acarretar uma série de problemas, que foi o que a gente estava comentando na questão de um engenheiro não construir determinada moradia de uma maneira adequada e ao longo do tempo aquele material ir se deteriorando e trazer problemas então de desmoronamento e a perdas não apenas materiais, como também perdas significativas na vida das pessoas, né? Então, é uma perda social, perda material. Bom, a engenharia, ela ainda pode ser dividida entre duas, a engenharia antiga e a engenharia moderna. Na engenharia antiga é aquela, então, com base no empirismo, a experiência com observação, a intuição, tentativa e erro. Então, é aquela que você ia tentando ao longo do tempo para verificar se dava certo ou não. Então, essa primeira engenharia, ela é nessa base do empirismo, que seria, então, em experiências
né, laboratoriais, experiências dentro de uma escala maior também, para verificar, através da intuição, se ia dar resultado ou não. Já na engenharia moderna, a gente já tem um pouco mais de conhecimento, certo? Então, com isso, nós podemos, então, estar aliando a pesquisa científica, tecnologia, qualidade e custo. Então, antes da gente estar voltando para a engenharia antiga, vamos, então, estar conversando sobre esse primeiro momento, que é a importância da engenharia. Então, nós vimos que a engenharia, ela é, então, do conhecimento das exatas, onde são utilizadas as ciências físicas e matemáticas para trazer a solução para a sociedade. Então, são problemas do cotidiano, problemas corriqueiros, em que o engenheiro tem, então, esse poder de observação. Então, ele começa a observar e perceber onde que tem um determinado problema, onde existe uma dificuldade maior e o que ele pode fazer para melhorar. Então, imagine se a gente só pudesse estar carregando material por meio de navios, né, sem essa possibilidade do transporte rodoviário, por exemplo. Então, ele já viu que talvez existisse uma outra forma de transportar determinados materiais, onde você pudesse gastar menos, você vai gastar menores distâncias e com isso vai haver um consumo menor de combustíveis. Então, tudo isso vai fazendo com que ele pense, opa, então o tráfego é necessário que eu veja se eu posso construir, então, aqui uma rodovia, uma ferrovia, qual que é mais vantajoso para mim, como que eu vou estar, então, encurtando as distâncias e melhorando a vida da sociedade. Então, nesse primeiro resumo, a gente aprendeu que a engenharia, ela é importante porque ela consegue aliar esses dois tipos de conhecimento, utilizar os bens, os recursos naturais, em prol do ser humano. Então, ele consegue não apenas saber qual é o material que ele vai utilizar, mas como que ele vai fazer. E isso é através de conhecimento. Ele vai aprendendo e vai mostrando para a sociedade como ele pode ser um facilitador, um auxiliador de todas essas questões. Então, nesse primeiro momento, quando a gente viu essa primeira engenharia, que era a engenharia antiga, eles então estavam sempre trabalhando na técnica do empirismo, que seria então aquela onde a gente vai fazendo tentativa e erro, ele vai pela intuição, pensando, bom, se eu fizer isso, pode ser que dê aquele resultado. Então, ele faz uma tentativa e a partir do resultado percebe-se que deu certo, então ele mantém esse conhecimento, mantém esse trabalho na prática, então, de determinada melhoria. Caso não dê certo, então ele já vai parar, vai pensar de novo em outra forma e assim trazer soluções. E é isso que a sociedade precisa, né? Não apenas a sociedade, mas sejam então em uma empresa, em uma indústria, dentro de um processo produtivo, se eles estão tendo alguma dificuldade, eles vão procurar os engenheiros que teriam então um conhecimento prévio de possibilidades para resolver aquele determinado problema. Então, o conhecimento, ele não vem apenas para você estar resolvendo um problema, né? Ou apontando determinado problema. É necessário você sempre estar caminhando junto. Eles falam que normalmente apontar problema todo mundo faz. Então, conseguir observar o que dá algum erro, algum problema, é mais fácil. Mas para você resolver aquela determinada situação, dali já é diferente, né? Então, o engenheiro, como a gente viu, ele é, então, um profissional muito observador, que consegue, então, aliar o seu conhecimento em matemática, em física, para trazer soluções para a sociedade. A engenharia, como nós vimos, ela é dividida em duas, nós temos a antiga e agora a moderna, e a moderna, agora que nós estamos utilizando, já tem então mais produção científica, já tem um trabalho assim com mais pesquisas e tecnologias, visto que ao longo do tempo a tecnologia vai melhorando e isso nos facilita muito, né? O que era uma pesquisa de hoje em dia comparada a de uns anos atrás. Então, toda a tecnologia que foi fornecida através de computadores, conhecimentos prévios, isso auxiliou muito com que o engenheiro também tivesse seu trabalho facilitado. O próprio conhecimento apenas através de livros e pesquisas era um pouquinho mais dificultado, e hoje você coloca na internet, rapidinho você já consegue ver diversas pesquisas, o que cada um fez, o que deu certo, o que não deu, e assim vai criando um conhecimento maior.
Outro ponto muito importante que a gente viu nesses slides é justamente essa diferenciação entre você ser um profissional que tem o conhecimento, que é então aquele que sai da universidade qualificado, então você tem a qualidade, tem o conhecimento, fez todas as disciplinas, cumpriu todas as cargas horárias, e você tem então essa qualidade, você é qualificado, tem um conhecimento. Porém, para você exercer, assinar esse determinado documento, depois um projeto, é necessário que você seja habilitado pelo CREA. Então, o CREA lhe atribui, né, diversas funções, seriam as suas próprias atribuições, que são as ações que você pode estar executando, quais são os tipos de projetos que você pode estar assinando ou não. Então, dentro de cada uma das engenharias também existem divisões, certo? Às vezes, algumas atividades que o engenheiro civil faz, um engenheiro ambiental não poderia fazer, porque a ementa dele, a carga horária dele, a própria disciplinas que ele foi aprendendo ao longo do curso são diferenciadas. Então, tudo isso influencia o que você vai poder estar assinando frente a um projeto ou não. Então, é muito importante também ter esse conhecimento prévio, certo? Através desse conselho regional, sabendo o que você pode ou não estar assinando de documentos e projetos ali para frente. Então, nós vimos que temos vários engenheiros. Temos os engenheiros civis, mecânicos, elétricos de produção, os ambientais. Então, cada um consegue trazer dentro da sua fonte da natureza algum determinado aspecto para melhorar a vida do homem. Dentro, então, do aspecto civil, como o próprio nome diz, a gente vê diversas construções, certo? Que tem esse grande destaque, o engenheiro elétrico dentro da parte elétrica, a produção, engenheiro de produção dentro do processo produtivo, que traz esse conhecimento, muitas vezes, de trazer uma economia para a empresa, para a indústria, certo? Através de uma melhoria de como que ele vai usufruir de determinado recurso natural. Então, isso faz com que ele consiga conseguir o mesmo produto, porém de uma maneira mais barata, utilizando menos recurso, aumentando a produtividade da indústria. Então, tudo isso é muito importante de estar sendo utilizado. E dentro, então, da engenharia ambiental e da civil, nós temos também essa questão da sustentabilidade e também uma preocupação, né, do nosso saneamento ambiental, porque eles é que estão fazendo os dimensionamentos com relação ao tratamento da água, ao tratamento do esgoto, como que vai ser as tubulações de drenagem em épocas de chuva. Então, evitando que esses eventos fluviais eles venham atrapalhar a sua cidade. Então, note como é muito importante o papel do engenheiro, né? E vocês, como engenheiros também, né, tem então que se valorizar nessa questão e sempre ter em mente como é importante, sim, essa profissão e como essa profissão ela traz uma diferença muito grande para a sociedade, certo? Agora a gente vai retornar aos nossos slides e vamos então estar vendo essa diferenciação entre a engenharia, certo? A moderna e como que era a engenharia da antiguidade. Nessa primeira aula, o nosso foco principal vai ser a engenharia da antiguidade. E ela é muito importante, assim como a história, né? Através da história que a gente consegue ver, então, da onde surgiram, como que o conhecimento foi se desenvolvendo e por que ele é tão importante. Eu vou, então, estar apresentando para vocês agora os slides, para a gente estar, então, conversando sobre a engenharia antiga. A engenharia antiga, ela é muito importante porque ela traz justamente esse conhecimento para nós sobre de como que houve esse crescimento da indústria. Vamos só então colocar aqui, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui a engenharia antiga. Dentro, então, da engenharia, só tirar essa aba aqui. Dentro da engenharia antiga, então, nós temos, então, desde o período paleolítico, certo? Então, é a idade da pedra lascada. Então, imagine, desde o princípio, nós temos técnicas primitivas, desde a origem do homem, 10.000 antes de Cristo, aonde ele foi, então, fazendo com que as pedras ficassem mais afiadas para auxiliar nos instrumentos, seja, por exemplo,
nesse polimento das pedras para poder construir determinadas casas ou abrigos, ou para ele afiar para conseguir matar os animais com que ele ia se alimentar, a parte do cozimento dos alimentos, então o domínio dele, como que eu vou produzir o fogo, foi muito importante também, certo? A descoberta da alavanca, como que eu vou conseguir então transportar um determinado produto mais caro de um local para o outro, mais pesado, né? Então a alavanca ela facilita com que você consiga transportar com uma maior facilidade. E depois nós tivemos um outro período, o Neolítico, já a idade da pedra polida, certo? Houve então essa revolução técnica, ela foi então fundada de 10.000 antes de Cristo a 3.000 antes de Cristo, e nesse caso aqui já começa uma introdução da agricultura, certo? Uma domesticação dos animais, então você já começa a estar utilizando os animais mais próximos, né, junto de você para poder estar executando determinadas tarefas. Começam atividades e ações de modelagem cerâmica, muito importante para os utensílios. Além disso, produção do vinho e da cerveja. Então, note como existe agora uma organização social muito maior do que antes. Você tem uma agricultura, então é fonte de alimento, tem animais próximos para você também se alimentar ou para estar utilizando da força desse animal para transportar algum material de um local para o outro. Temos as cerâmicas, também que faz com que você consiga, por exemplo, coletar água no rio para trazer dentro de casa. Então, sabe, são todas facilitações da vida social, além da produção do vinho e de cerveja, que é então mostrando como a alimentação deles vão sendo melhorados. Além disso, nessa organização social, nós temos a produção de ferramentas em série, claro que seriam fábricas rudimentares, mas você não vai apenas produzir uma faquinha, você vai lá produzir em série, então seria mais de uma, para que todos tivessem a sua, um acesso mais fácil, e com isso também um desenvolvimento do comércio, ou seja, você nota que outra pessoa está precisando daquele determinado material, então eu sei produzir, então eu vou produzir e vou fazer o comércio. Talvez num princípio era a troca apenas de material, você tem tal coisa que eu quero, você recebe isso, né? A primeiro momento uma troca, mas assim já tem então esse início do comércio entre eles, e com isso novas descobertas, mas também a confecção agora de grandes obras também. Então, nisso a gente pode estar comentando a questão dos egípcios. O que são as construções dos egípcios, né? São, assim, maravilhosas, você pode ver até hoje construções grandiosas e que muitos ficam se perguntando como que os escravos conseguiam, né, levar essas pedras até os locais mais altos e esculpir dessa maneira. Então, nesse caso aqui, a gente tem a foto do templo de Ramsés II. Então, 20 anos de construção, é muito trabalho, mas também não é um trabalho que você faz sem um pré-conhecimento. Então, com certeza, já existia um conhecimento, alguém ali estava administrando, alguém ou várias pessoas, né, estavam então ali cuidando para esculpir esse bloco de pedra igual da esfinge de Gizé, de uma maneira assim que ficasse cada vez mais perfeita e dentro dos padrões que eles desejavam. Nós temos as pirâmides, né? Monumentos de alvenaria. Né? A maior tem 146,6 metros. Isso equivale a cerca de 49 andares. Ela é uma estrutura mais alta feita pelo homem, até depois da construção da Torre Eiffel, né? Em 4.400 anos depois. Então, em 1900, onde ela foi construída. Então, note como tantos anos anteriormente as próprias pirâmides já estavam sendo construídas e como então havia esse desenvolvimento deles, né? Então, para as pirâmides, eram aproximadamente 100 mil homens que trabalhavam nessa construção de 2,3 milhões de blocos, certo? Com 2,5 toneladas, certo? É o monumento mais pesado construído pelo homem. Então, aqui você pode ver essa necessidade realmente de ter alavancas, de ter, então, locais
que facilitavam esse transporte das pedras para a construção. Então, desde essa época, a gente já vê um conhecimento muito elevado deles, né? E sabemos que os egípcios tinham um conhecimento excepcional com relação aos conhecimentos matemáticos e físicos. Além disso, nós temos a utilização do concreto, a base concreta. Então, para alguns pesquisadores, a análise da taxa de minerais presentes em parte dos blocos mostra que pode ter sido utilizado um tipo de concreto primitivo na parte externa e interna das pirâmides. E essa teoria for verdade, seria a primeira aplicação do concreto que se tem notícia. Então, a gente tem a armação de madeira, todo esse cuidado do concreto pelos egípcios. Então, aqui a gente tem, né, uma representação de como seria dentro, a parte da entrada, a câmara da rainha, o vestíbulo, a câmara do rei, os compartimentos, certo? O poço e essa câmara subterrânea. Então, note que não é apenas pedras, existe toda uma habitação dentro, né? E além disso, dos egípcios, a gente pode, então, sempre estar falando da canalização do rio Nilo. Então, esse sistema de irrigação também trouxe um diferencial enorme para eles, o próprio desenvolvimento deles aconteceu através dessa canalização, visto que com isso foi possível, então, eles melhorarem de uma maneira significativa a agricultura deles. Em terras secas, com a canalização, era possível, então, que tivesse uma agricultura com mais estrutura. Né? Então, a contribuição da engenharia egípcia, quais seriam? Desenvolvimento da marcenaria, que seriam os móveis dobráveis, fabricação do vidro, corte de pedras do tamanho do tijolo atual, polimento com areia, formas de encaixe do tipo macho e fêmea, então onde uma peça consegue se encaixar na outra, estudo de solos e fundações, os sistemas de calha para água de chuva. Então note que o aproveitamento da água de chuva não é algo apenas recente, já existia sim na época egípcia, e além disso utilizavam réguas, esquadros, prumos, igual a gente estava comentando, é um conhecimento matemático e físico muito elevado, né? Então, aqui nós temos os romanos também, através, então, das suas navegações, como era muito importante esse tipo de vias deles, onde fazia comercialização, levava os temperos, né? Nós temos, então, esse destaque para as estradas romanas, e o objetivo não era transporte de pessoas e cargas, era muito mais um meio de comunicação, para que houvesse a comunicação através dos mensageiros do império. O correio deles era tão eficiente que conseguia percorrer 270 km por dia. Essa marca não foi superada na Europa até o século XIX. Depois disso, eles conseguiram melhorar, e hoje em dia, com a tecnologia e internet, a gente então nem se fala. Mas imagine daqui a alguns anos, com novas tecnologias, como que vai ser, né? Então, cada vez nós estamos sempre melhorando. Além disso, com relação às estradas romanas, a gente vê pedras e cimentos acomodados sobre os leitos aplainados e aterrados. Então, as vias elas eram traçadas em linha reta e passava por cima de lago, pântano, montanha, e com as pedras de calçamento, então, superfícies curvas facilitavam a drenagem, então, que a água da chuva escorresse de uma maneira mais adequada. Além disso, quando nós falamos dos romanos, nós temos o Coliseu, né, no ano de 80 depois de Cristo, então 100 mil metros cúbicos de mármore, é o maior anfiteatro do Império Romano, e ele também tem acesso semelhante aos estágios modernos, né, cabendo 50 mil pessoas. Então aqui nós temos o Coliseu, as partes dele, o circuito superior, as saídas, cobertura, camarote, as entradas, as feras, aonde então tinha aquele festival de soltar os leões, né, a entrada dos gladiadores, os nichos das estátuas, então todo ele dividido. E também dentro dos romanos, um grande destaque nas construções dos aquedutos dele. Então, no século I e II depois de Cristo, né, com cimento vulcânico, tijolos e pedras, um fornecimento e distribuição da água potável, alguns em funcionamento até o século XX. Então, eram tão bons que conseguiram durar vários séculos à frente. Aqui temos outras fotos dos aquedutos, né, dos romanos, então com todas as suas repartições, a fonte da água, câmaras de inspeção, o tanque de sedimentação, então para evitar com que as partículas mais sólidas
fossem junto com a água, depois um canal coberto, evitando então com que haja entrada de novas sujeiras, depois um tanque de distribuição e assim chegando na cidade. Além disso, nós temos um destaque para o sistema dos esgotos sanitários. Então, olha que interessante como eles também já tinham essa preocupação. É interessante a gente saber que muitos morreram por falta de saneamento, doenças vinculadas, né, a esse transporte por esgoto. Então, é muito importante que a gente esteja sempre verificando como o sistema do esgotamento sanitário e também do saneamento ele foi melhorando ao longo do tempo. Então, outra construção muito interessante dos romanos são os arcos. Então, isso é algo diferente, não é algo reto, né? É curvilíneo, então traz uma dificuldade maior de estar sendo então construído, mostrando também o conhecimento dos engenheiros. Então, aqui tem todas as partes dos arcos romanos. E também, nesse caso aqui, o Panteão Romano, né, que é de concreto, fundações profundas, e é muito interessante de ver como existe todo então, esse trabalho de engenharia, esse trabalho de um conhecimento prévio para ter uma construção desse tamanho, né? Quando nós então agora podemos falar dos maias, incas e astecas, vamos agora para o Peru, do Machu Picchu, ou na Guatemala, do Templo de Tikal. Então, note como também temos construções muito interessantes e importantes, que são marcos históricos, né? Além de pontos turísticos, onde nós, quando podemos viajar, né, vamos sempre nesses pontos para conhecer a grandiosidade dessas obras. Além disso, a gente tem os templos e construções de pedras e taludes e muros de arrimo. Então, os taludes sempre muito importantes para deixar com que a terra permanecesse mais fértil durante mais tempo, né? Através, então, desses taludes, evitando com que haja um escoamento direto, então, o arraste de nutrientes, perda de materiais, e também para você possibilitando com que você sempre pudesse estar plantando culturas diferentes de tempos em tempos a fim de manter os nutrientes no solo. Além disso, nós temos aqui pedras de granito de 11 toneladas sem argamassa e veja como elas estão então bem estruturadas e então acopladas uma na outra. Além disso, nos maias, nós temos um destaque com relação ao sistema de abastecimento deles, de água. A maior barragem deles tem 10 metros de altura e equivale a um volume, né, de 14 mil metros cúbicos de água. Tem todo o processo de reservação, distribuição e filtragem da água. Então, eles coletavam água, reservava, ou seja, guardava, conseguia distribuir para a cidade toda e ainda deixava com que a água fosse potável, ou seja, própria para consumo. Então, você pode beber porque a água era filtrada, retirando, então, os contaminantes. Outras civilizações também que a gente pode estar falando, no caso da Turquia, por exemplo, em Capadócia, outras cidades subterrâneas, cavernas, onde a engenharia também é muito importante, todo esse cuidado, evitando com que houvesse desmoronamentos, e você vê obras que até hoje seguem em pé e com esse conhecimento que é muito interessante de a gente estar sempre difundindo. Além disso, a gente tem, então, Atenas, na Grécia, né, 1000 a.C., cidades organizadas com sistemas de esgoto. E outro ponto muito interessante, que é a muralha da China, né? A construção dela, então, muito interessante, que visto até em regiões mais altas, né, quando o homem sai até do planeta Terra, consegue sim ver a muralha da China. Altura, então, de 7 metros, uma extensão de 21.196 quilômetros, certo? A sua função era defesa e unir os diversos reinos. Então, ela é muito extensa e tem um destaque grande, visto que a gente consegue ver, então, a distâncias maiores. A muralha da China, então, ela utilizava tijolos de barro, argamassa de barro e farinha de arroz. Foi necessário para sua construção 1 milhão de operários e é importante a gente lembrar que 80% morreram durante a construção, seja por frio ou por fome. Então veja como ela é uma obra grandiosa, mas também trouxe tantas perdas, né? 80% dos que trabalhavam lá morreram de alguma forma. Então isso é interessante também da gente estar discutindo. Então todos esses
essas fotos é para nos incentivar a comecem a olhar o mundo com os olhos de engenheiros. Eu vou estar aqui interrompendo, aqui temos algumas bibliografias, interromper esse compartilhamento. Então, para estar comentando com vocês, para a gente verificar, então, com olhos de engenheiro, como todas essas obras construídas, mas também todas as facilitações do nosso dia a dia são através, então, de obras que os engenheiros foram pensando e foram criando ao longo do tempo. Durante as nossas próximas aulas, a gente vai estar ainda discutindo um pouquinho mais sobre a engenharia, sobre como que então se deu a formação do engenheiro, quais são então as atribuições de um engenheiro, como então ele sai de apenas qualificado para habilitado, quais são as atribuições do mesmo, quais seriam as ações que ele deve tomar frente a diferentes situações, né, mantendo uma atitude ética profissional. E assim a gente vai mostrando para vocês como essa área, essa profissão que vocês escolheram é tão importante. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero vocês na próxima aula. Por enquanto, nossas aulas estão sendo nesse tipo de veículo online, né? Porém, posteriormente, a gente vai poder retornar às aulas presenciais. Mas, de qualquer maneira, fico à disposição para tirar qualquer dúvidas e vamos aprendendo junto e valorizando essa profissão que todos nós escolhemos. Muito obrigada e bons estudos a todos.